Harushi Pacha Domini Lui Isus Christos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma live, hoje uma live muito especial, muito peculiar, muito apropriada para nosso quarto dia de jejum. Estamos aqui na quinta-feira e tem sido uma bênção aqui na Romênia. Estamos em Craiova, junto com os irmãos, acompanhando aí cada vida, acompanhando cada participante, acompanhando alguns romenos, alguns brasileiros, algumas brasileiras. Tem sido uma bênção aqui na Romênia. E nessa noite, à tarde aí do Brasil, nós temos uma convidada muito especial. Essa convidada é a doutora Alessandra Morgado, é a nossa médica, a nossa biomédica. Ela já tratou de nós aí em São Paulo, no Brasil, trata dos nossos filhos, acompanha os nossos netos. É uma grande bênção, ela e o seu marido Júnior. E ela vai nos falar hoje de como traz benefício um jejum como o que nós estamos fazendo. Então eu fiz questão de convidá-la porque ela tem muita propriedade, muito gabarito, ela é biomédica especializada na área ortomolecular, a área ortobiomolecular, trabalha com terapia, com vários tipos de tratamento na área de nutrição, estética. Vai ser uma bênção muito especial para cada um dos participantes. Tem muita gente entrando. Eu quero estar aqui acenando e já vamos convidar a doutora Alessandra. A irmã Alessandra, uma irmã em Cristo muito especial. E está daqui a pouco conosco. Aí chegou. Muito bom. Doutora, como vai? Aqui na Romênia a gente fala Ce mai face. Forte Olha, bine. que lindo! Que privilégio estar aqui com o senhor, pastor. Muito bom. Privilégio é nosso, viu, doutora? A Ah, gente, imagino. desde que a conhecemos, já foi amor à primeira vista. Você e seu marido são muito especiais. Um presente de Deus para mim, para a Lúcia e para a nossa casa, a nossa família, né? A Essas nossa família. palavras são nossas. Eu e o Júlio que falamos isso aqui em casa. E mesmo à distância, vocês estão sempre cuidando da gente. Vocês são pastores amorosos demais. É um presente do Senhor. São os seus olhos, Ah, seus óculos. Mas eu já falei no início que é um grande privilégio tê-lo aqui conosco, e pastor. especialmente num período onde estamos experimentando um mover sobrenatural Sim, aqui na Romênia. Deus tem aberto portas, Deus tem cuidado de nós, que e nada melhor do que começar um ministério debaixo de jejum e oração. Então, nós inauguramos, juntamente com São Paulo, com Goiânia e todo o Brasil, outras partes do mundo, em mais de 30 países, e também simultaneamente fazem o seu jejum de 21 dias. sei. E eu penso que, assim, em termos de gabarito, de conteúdo, a irmã tem muito para compartilhar para nós. Pena que o tempo é muito pouco. Mas eu gostaria, em primeiro lugar, que a irmã pudesse se apresentar, falando um pouco da sua formação, da sua experiência, e em seguida eu vou fazendo outras perguntas. Tá certo. Então, eu já agradeci, né, essa oportunidade de estar aqui com o pastor. E eu sou Alessandra Morgado. Eu trabalho já nessa área há mais de 20 anos. Não gosto de falar quase 30, senão parece que a gente está velha, né? Há mais de 20. Pois é, eu sou biomédica,
a minha graduação foi em biomedicina, mas eu Hum. tenho várias especializações, várias pós-graduações, né? Trabalho com a terapia ortobiomolecular, com terapias integrativas, sou pós-graduada em nutrição ortomolecular e nutrigenômica, sou pós-graduada em biomedicina estética, sou pós-graduada em saúde integrativa e por aí vai, né? Que a gente não para de estudar nunca, né? Tem que estar sempre aperfeiçoando. Então, eu amo essa área da saúde, saber que a gente pode cuidar do nosso corpo sem precisar de tantos medicamentos, né? As pessoas acabam sendo assim um pouco hipocondríaca, né? Qualquer coisinha já corre tomar um remédio. E saber que a gente tem ferramentas boas, né? Que Deus nos deixou tudo pronto, né? E que a gente tem acesso a isso. Só falta um pouquinho de boa vontade para ter conhecimento ou para voltar e lembrar no que as nossas avós faziam, né? Como que elas ensinavam. Então, isso é muito importante. Para mim, no meu dia a dia do trabalho, é o que eu mais gosto de fazer. Amém, verdade. Vocês já perceberam aí que não é que a ficha é longa. E, e de fato, a gente que conhece sabe o tanto que ela é gabaritada e tem propriedade, autoridade para tratar do assunto, para tratar do paciente, mas nós gostaríamos de ir na linha mais espiritual, né? Então, como eu Sim. tenho feito com todas as lives, as três anteriores, eu gostaria de perguntar para a irmã, para nos compartilhar assim de início, uma experiência sobrenatural forte que marcou sua vida, talvez a do seu casamento, compartilhar, porque o nosso tema é simplesmente sobrenatural. Nós Natural. estamos aqui cada dia Sim. estudando um capítulo do livro. Eu compartilhei o livro com a doutora também Sim. e seria muito bom assim ouvir da sua boca uma experiência marcante nessa área. Eu penso que você tem muitas experiências, mas conta só uma já é suficiente para a gente estar junto aqui vibrando. Certo. Não, realmente, né, pastor? A gente jejuar é um grande segredo, né? Então, o jejum, ele tem duas finalidades. Ele tem uma finalidade espiritual, uma finalidade física. Quando a gente utiliza para finalidade espiritual, a gente também colhe os benefícios no físico. E Verdade. quando a gente usa só para finalidade física, ele vai trazer também muitos benefícios. Mas aqui no nosso caso, a gente tem algo a mais, porque o nosso desejo é se encher mais de Deus, né? E como a gente tem aprendido com o livro e todos os dias com as lives do pastor Wilson, né? A gente tem aprendido que quanto mais nós nos enchemos de Deus, quanto mais nós temos o Espírito Santo, mais poder a gente tem, né? E para Verdade. a gente poder viver aqui na Terra, que nós somos estrangeiros aqui, né? Para a gente poder viver um certo reino, Isso como diz mesmo. a nossa amada, Adevará, como diz né? A em nossa amada romeno. pastora. Então, para a gente viver esse certo reino e a gente vencer as batalhas enquanto estamos aqui, a gente precisa dessa arma espiritual, que ela é muito poderosa, porque ela nos enche, né, do Espírito Santo. Eu tenho uma experiência para contar que não tem muito tempo, não. Quando eu estava morando em São Paulo. E a gente teve um problema, eu tinha uma clínica lá, e a gente teve um problema mesmo financeiro. E aí, eu e o Júnior, a gente tinha que resolver aquilo ali e estava difícil. Então, vou falar aqui valores, que nós estamos aqui entre irmãos, entre amigos, né? Nós precisávamos de um valor, dentro de uma semana, de 33 mil. Então, era um valor que era alto. Considerável. É, e tinha para entrar 23. E aí, ó, 23, a gente ainda fica faltando 10. E aí a gente foi orar e foi jejuar e a gente não contou isso para ninguém, só eu e o Júnior passando lá os nossos apertos lá, eu, ele e o Senhor, né? E nós oramos e jejuamos e a gente sabia, no óbvio a gente não ia conseguir cumprir o nosso compromisso.
porque estava faltando esse valor. Isso se corresse tudo bem e aqueles 23 entrasse ainda, né? Ainda tinha isso. E aí, orando e jejuando, pastor, o Júnior, nessa época, ele trabalhava com construção de restaurantes grandes, churrascarias grandes em São Paulo. Então, ele trabalhava à noite, né? Esses restaurantes não param, aí ele tem que trabalhar com toda a equipe durante a noite. E o Júnior foi trabalhar, a gente orou e no jejum, né? E quando chegou lá, era mais ou menos assim, a gente precisava do valor para quarta-feira e isso foi tipo segunda-feira. O Júnior estava lá com toda a equipe e chegaram os donos da churrascaria, uma churrascaria muito famosa em São Paulo, e os donos nem ficavam em São Paulo, né? Imagina chegar de madrugada lá, no horário que o Júnior está lá. E aí ele entrou e falou assim, Júnior, eu preciso falar com você. Eu vim porque eu quero falar com você. Eu falei, mas algum problema? Aqui tá correndo tudo bem, tá tudo certo, né? A gente está finalizando o trabalho. Ele falou, olha, eu saí de lá, do Rio Grande do Sul, e peguei o avião e vim para cá porque uma coisa me incomodando, me dizendo que eu tenho que vir aqui para te pagar Uau, hoje. olha, Aí o Júnior falou, meu Deus. Ele falou, então eu vou te pagar em cheque, tudo bem? O Júnior, não, sem problema, ótimo. Daí ele fez o cheque. E o valor que faltava para ele pagar era 23 mil. E ele fez o cheque de 33 mil. olha, Aí o veja Júnior só. pegou o cheque, o Júnior falou assim, mas olha, o valor tá errado, o senhor colocou 10 mil a mais. Ele falou assim, não, Júnior, eu senti de dar esse valor porque é uma bonificação para você, porque o seu trabalho foi maravilhoso, porque me agradou muito. Então, esse valor. Imagina o Júnior chegando de Deus é manhãzinha em bom, hein? casa com esse cheque no valor exato que a gente precisava, porque se Pensa. viesse a menos ou a mais, tinha orado e pedido para o Senhor esse valor, né? É o Senhor, nosso sobrenatural. é É o Deus sobrenatural. cuidando dos seus filhos, nos mínimos Exatamente. detalhes. Exatamente. Deus é bom Pastor, demais. eu tenho Sim, mais uma experiência para contar sim, somos sobrenatural. ouvidos. Então, Aham. tá bom. Essa experiência aconteceu com a minha irmã, com a Lila, que o senhor conhece. Sim, A Lila sim, foi para conheço. São Paulo para fazer faculdade e a Lila tinha, assim, um pavor de São Paulo. É porque a gente morava no interior, né? Eu já estava morando em São Paulo para estudar. E a Lila tinha aquele pavor de São Paulo. E foi, passou, né? Começou a faculdade. E a gente estava orando e jejuando para o Senhor abençoá-la, porque ela ia ter que ir sozinha para a faculdade. Não tinha ninguém para levar. Eu estava trabalhando, não tinha como, né? Então ela tinha que se ajeitar, né? Aprender a andar em São Paulo e ela não gostava disso. E aí, a experiência dela foi algo assim sobrenatural mesmo. A Dalila pegava o ônibus para ir para a faculdade. E por vários dias ela sentava no ônibus, não sentava ninguém do lado. E de manhãzinha, quem conhece São Paulo sabe, é muito lotado. E a Dalila ficava olhando, ninguém sentava. E as pessoas ficavam de pé, assim, só olhando o banco vazio. E não sentava. A Dalila, mas que estranho, o que está acontecendo? E isso, pastor, por vários dias. Hum. E a Dalila mudava de lugar, deixava a janela ali livre, ninguém sentava. Ela sentava do lado, ninguém sentava, porque ela pegava no ponto final. Então ela pegava, ela entrava, estava vazio ainda o ônibus. E aí chegou um dia, o ônibus lotado, 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 e do lado dela vazio. Ela desceu uma moça atrás dela, bem ali na praça da Vila Formosa. A moça desceu atrás dela e falou assim, por favor, me dá uma informação? A minha irmã, claro, dela. É muito caro para você andar com esse guarda-costa? Olha, A pensa. minha irmã falou assim, como? Ela falou assim, é porque todo dia você pega o ônibus com esse guarda-costa, eu fico olhando, nossa, você se sente tão segura com ele, né? A gente tem tanto medo de andar aqui. Você paga muito caro? Minha irmã entendeu. Era Que um coisa, anjo. hein?
Deus mandava ali. Minha irmã falou para ela assim: não, eu não pago nada, é de graça. Basta Esse é o você nosso buscar o Deus. Senhor. Aí a minha irmã deu o endereço, tudo para da igreja para essa moça. Mas foi uma coisa assim que marcou demais, né? E a Que minha irmã, tremendo. até hoje, ela anda de São Paulo para qualquer lugar. E a minha irmã não tem medo. Até lugar que fala, não, vamos ali que é perigoso. Não, o senhor está com a gente. Ela não É, tem olha mais isso. medo de nada, porque foi uma experiência muito grande, uma experiência sobrenatural. Verdade, hein, doutora? Eu acho que a gente precisa fazer uma live só dessas experiências, viu? Verdade. Mas, doutora, conta para nós, É. resumidamente, porque depois nós vamos fazer os desdobramentos aqui. Quais são os benefícios de um jejum espiritual, como a doutora falou, existe o jejum físico, o jejum meramente com finalidade orgânica, física, e existe o jejum com a finalidade espiritual. Mas a gente sabe que os benefícios são para o corpo, para a alma e para o espírito. A doutora poderia nos contar aí, resumidamente, quais seriam esses benefícios? Os principais, né? Pastor, se a gente for pensar na humanidade lá atrás, a humanidade não tinha esse consumo de comida que a gente tem hoje. E vamos falar a verdade, né? Praticamente se come o dia inteiro, né? Verdade. Falo que a gente fica, às vezes, igual o pintinho na Fica granja, né? beliscando, né? Enquanto a lâmpada está acesa, a gente está ali comendo, beliscando É. uma coisa ou outra, né? E isso não é saudável e nem nosso corpo foi programado para isso. Então, se a gente vê o homem passado, ele dependia de caça, ele caçava para ele comer. Então, ele tinha, assim, longos períodos sem se alimentar, né? E quando se alimentava, fazia 2 refeições por dia, no máximo 3. A indústria, a industrialização, né, fez com que a gente gastasse mais, né? E aí fica pondo na televisão o tempo inteiro alimento, o tempo todo comida, e as pessoas acabam comendo toda hora, e até alguns estudos que eu não considero correto para pessoas normais como nós, de comer de 3 em 3 horas, né? Isso é Interessante. bom para o atleta. Um atleta precisa disso. Agora, para nós, não, né? O certo é a gente comer no momento que a gente sente de verdade que está com fome. Então, esse comer todo o tempo, ele faz com que o nosso organismo não tenha tempo de fazer outras coisas a não ser metabolizar o que está sendo comido. Então, imagina se você quer gerenciar a sua casa e você quer limpar a sua casa. Você consegue fazer isso quando tem um monte de gente, quando tem gente cozinhando, cheio de louça na cozinha. Aquele é momento para você resolver fazer uma faxina? Com Não certeza não. é. Você vai esperar acalmar tudo. Pronto, agora eu vou dar uma organizada boa aqui. E se não acalma? Sai uma visita, chega outra, sai outra, chega outra, a pia cheia de louça, mais gente no fogão, e come, faz, e bebe, copo espalhado. Que momento você vai fazer essa organização na sua casa? Então, o nosso corpo, ele fica assim. Ele fica perdido, com tantas atividades para fazer, e aquilo que ele precisava fazer, acaba não dando conta. É um excesso de serviço. Então, no momento que a gente faz um período sem se alimentar, é aquele período de calmaria na casa, onde ninguém está mexendo com cozinha, ninguém está mexendo com nada. Então agora eu posso organizar outras coisas. Eu posso arrumar um armário, eu posso arrumar um banheiro, eu posso organizar roupas. Por quê? Porque aquele serviço que eu tenho que fazer todo dia, várias vezes ao dia, já fiz, já acabei. Percebe? Então o nosso Faz organismo, sentido. então o nosso organismo ele precisa desse período para ele se organizar. Mas ele vai se organizar no quê? O que ele tem o que ele precisa fazer? Além de metabolizar o que a gente come. Nosso corpo precisa fazer reparação. Então, o trabalho de reparação tem que ser feito no nosso corpo. Quanto mais reparação, mais longevos nós seremos. Quanto menos. Seria tipo assim, uma parada
com o carro para fazer um check-up, seria isso ou não? Sim, sim. O nosso próprio corpo tem a capacidade de fazer esse check-up. E aí ele vai fazer um checklist para ver o que ele precisa mexer. Então, o nome disso, a gente dá o nome de autofagia. E já está provado que o jejum beneficia a autofagia dentro do nosso organismo. As nossas células, elas envelhecem. Nossas células são proteínas, é carne. Ela envelhece e precisa ser trocada, renovada. Então, o corpo faz o processo de autofagia. É como se ele mesmo absorvesse essas células velhas para poder fazer a renovação. E o jejum Interessante. é poderoso em fazer isso. Olha, ô pastor, todas as coisas que o Senhor faz, o Senhor nosso Deus, é tudo perfeito. Então, quando o Senhor nos ensinou essa arma espiritual, quando a gente jejua, a gente também está fazendo uma renovação. A gente está se esvaziando de nós para poder vir algo novo. Se a gente está cheio da gente, como é que vai entrar alguma coisa nova? Não cabe. Verdade. Quando a gente jejua, então a gente também está fazendo esse processo de renovação. Coisas nossas, velhas, pensamentos, ansiedade, preocupação, a gente aprende a descansar, a deixar no Senhor. E vem algo novo sobre nós, é um novo momento. Né? Então, se a gente faz 21 dias, né? Esse que a gente está fazendo agora no momento, né? São 21 dias. Olha que oportunidade que a gente está tendo para a nossa vida espiritual e que vai refletir na nossa saúde física também, né? Uau. Então, ou seja, não existe nada de prejuízo, né? Então, mesmo que a É, pessoa fala, ai, mas eu tô doente, eu não posso, faça 2 horas, faça 3 horas, faça 4 horas, né? Veja o tanto que você pode, porque vai ser benefício das duas partes, né? é verdade, doutora. É interessante que a Bíblia fala muitas vezes de jejum. Há muitas experiências de jejum na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, e os reflexos são tremendos, espiritualmente falando, mas que traz também reflexo organicamente falando, Ah, fisicamente falando, né? Eu sim, penso que aí é um mundo que nós poderíamos explorar e estudar, mas não faz parte do escopo hoje. Mas eu gostaria que a doutora falasse para nós qual que é a melhor maneira de adotar um jejum. Tanto para quem, especialmente para quem ainda não tem essa experiência, né? A gente tem a nossa experiência desde que começamos e cada um acaba tendo a sua, mas aos olhos de uma biomédica, qual que seria o melhor jejum para se fazer? Num período, por exemplo, como esse de 21 dias que nós fazemos 2 vezes ao ano como igreja. certo. Eu acredito assim, para quem não está habituado e precisa saber, né, a água, ela é liberada. Hum, Então, a gente vai fazer um jejum, a gente precisa da água, porque a água ela é o solvente universal. Então, para poder diluir todos os solutos que a gente tem, a gente precisa da água. Então, a água vai ajudar a limpar o organismo. E durante o jejum, a gente lê a palavra. Jesus é a água da vida. aleluia. Então, a gente vê que a água ela é fundamental nesse processo. Aqueles que são mais experientes conseguem fazer uma janela sem comer maior. Uhum. Quem tem menos experiência, então precisa deixar uma janela menor. Então, eu daria assim uma sugestão para iniciar, parar de se alimentar, por exemplo, às 6 da tarde, e aí vai ficar 4 horas ali sem se alimentar e vai dormir umas 10 da noite. E aí, no outro dia de manhã, às 8 da manhã, iniciar o seu período de alimentação. Hum, Então, a pessoa já conseguiu ficar já 14 horas em jejum, né? muito bom. Porque o período que está dormindo, o corpo também está trabalhando.
e não tem risco da pessoa passar mal, da pessoa ficar doente, porque na verdade vai estar fazendo 4 horas, né? Porque você vai dormir, né? Já ia dormir Verdade. mesmo. No outro dia de manhã, você levanta às 6, espera um pouquinho para tomar o café, toma às 8. Então ficou 14 horas que o organismo teve tempo para fazer a sua reparação, teve tempo para baixar a insulina. A gente sabe que hoje um dos maiores problemas da população é o excesso de produção de insulina, justamente porque come várias vezes ao dia e sempre tem um carboidrato. Ninguém fica comendo várias vezes ao dia um ovo cozido, né? Uhum. É uma bolacha, Verdade. é um negocinho o tempo inteiro. Um Então, o pão. tempo inteiro é. Aí o corpo fica liberando insulina o tempo todo. Aí por isso que as pessoas hoje, elas estão desenvolvendo diabetes. Antes o diabetes era uma doença que surgia numa idade já um pouco mais avançada. Hoje você vê a média de 40 anos já pré-diabético, né? Verdade. Se as pessoas adotassem mais o jejum, elas também iam poupar o organismo. Porque quando você não dá nenhum serviço a mais para o seu corpo, ele tem que fazer somente o serviço dele, você acaba poupando os seus órgãos. As nossas células, elas têm um número de replicação. Elas não replicam eternamente. Deus fez uma programação que está lá no DNA, que está lá no telômero. Então, aquela programação diz, sua célula vai replicar tantas vezes. Então, célula pulmonar, célula do intestino, célula do fígado, ela tem um tempo que ela vai replicar. Se você usa ela o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, daqui a pouco ela está muito velha e não replica mais. O jejum é um momento de poupar. Então, você poupa o seu organismo. A gente está falando da parte orgânica agora, né? Então, Sim, você sim. poupa. E aí você acaba baixando a quantidade de insulina. Essa quantidade de insulina aumentada faz o que a gente está vendo hoje. As pessoas com a circunferência abdominal muito maior, né? Uma concentração de gordura nessa região. Muitas mulheres com problema de mioma, endometriose. Isso é pelo excesso de carboidrato na dieta que obriga o pâncreas a trabalhar demais, a fazer muita insulina. Então, se você dá esse descanso, é só benefício só para o organismo, né, pastor? Verdade. Quem está nos acompanhando aí, se quiser fazer uma pergunta, por favor, fique livre, pode também aí colocar nos comentários. Não esqueça de mandar o aviãozinho aí para os seus conhecidos, convidando mais pessoas, de clicar aí no coraçãozinho e nós vamos prosseguindo aqui. Doutora, quando alguém, especialmente no começo, comigo aconteceu isso também, começava a fazer jejum, sentia dor de cabeça. O que significa isso? Significa que a nossa carne não quer ser privada de nada, né? Verdade. Né? Você mudou um pouquinho o hábito, ela quer aquele conforto, né? Ela quer aquele conforto. Como que a gente, num período de jejum, qual que é a melhor coisa para a gente sarar essa dor de cabeça? Aumentar a ingesta de água. Isso mostra que algumas toxinas estão circulando, isso mostra que o fígado liberou alguma coisa. Então, a gente precisa aumentar a ingesta de água e na hora que for fazer a refeição, não importa quantas refeições você determinou no seu jejum, mas saber o que você vai comer naquele momento, que é para você também fazer uma proteção do seu corpo, né? Muito Então, bom. aumentar a ingesta de água é a melhor coisa. Mas o nosso corpo reclama. A gente vai fazer qualquer coisa diferente. Ele quer aquele conforto, não quer privação. Então, não tem problema reclamar. A questão é perseverar, certo? É perseverar, né? E no seu momento de alimentação, comer bons alimentos para você favorecer, né, o seu organismo. Né? Certo. Mas e aquele jejum que a pessoa fica aí 12, tipo essa sugestão, 14 horas, às vezes 18, às vezes uma refeição por dia, mas nessa refeição come, 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 come.
O que que a doutora tem para dizer a respeito disso aí? Porque eu já fiz isso. Aproveita aquele momento, né, para valer pelo Pois seu é, corpo. ele quer tirar o atraso do dia. Pois é. Não é saudável, né? Porque assim, no nosso organismo, para a gente quebrar os alimentos, a gente depende de enzimas. Então, o nosso corpo produz as enzimas digestivas. Então, essas enzimas que vai quebrar o alimento e fazer o alimento entrar dentro da célula para ele poder ser utilizado. Então, o tanto que você come não vai fazer aumentar o número de enzimas que você tem. Hum, Então, você comeu muito a mais, você já tem aquela sua quantidade de enzimas que vai metabolizar. O que sobrou vai ficar empanturrado. E aí, interessante. aquele alimento, como ele está ali parado, ele vai sofrer a ação de outros tipos de bactérias, vai fermentar. Então, fica até com mal-estar depois de alguns minutos que acabou de comer, porque exagerou. E aí disponibilizou uma quantidade tão grande de carboidrato, todo o carboidrato vai ser transformado em açúcar. Aí precisou sacrificar o pâncreas para fazer litros de insulina para conseguir tirar aquele açúcar da corrente sanguínea, porque não pode ficar com a glicose elevada no sangue. Então acaba fazendo uma bagunça no organismo. Aí todo aquele período que a gente fez para poupar o corpo acaba dando uma sobrecarga tudo na hora. Muita gente se preocupa no período de jejum mais com o que vai poder comer do que com o tempo de jejum, que é o tempo que não vai comer. É verdade, faz Mais sentido. preocupado, né, pensando no que vai comer. E a gente poderia preparar o nosso organismo para aquele momento do desjejum, na hora que você vai entregar o jejum. Muito bom. Qual que é a sugestão da doutora aí? Sugestão é você, quando você for entregar o seu jejum, que você for orar e for fazer a sua alimentação, você tomar um copo de água com meio limão espremido, o caldo de um meio Hum, limão e uma pitada de sal. E aí esse sal não pode ser esse sal refinado da cozinha. Tem que ser um sal, ou um sal rosa, ou um sal marinho, ou uma flor de sal, ou aquele sal de Mossoró, sabe? Ou um sal sei. grosso que você bate no liquidificador, mas um sal que vai ter nutrientes para poder hidratar o nosso organismo. Então, quando você toma essa água com esse limão e com esse sal, no momento que você já está entregando, né, a sua consagração, o seu jejum, Isso logo antes da refeição. antes da refeição, você Uhum. está preparando o seu estômago para receber o alimento. Então, você está Muito bom. preparando para receber, porque você vai aumentar ácido clorídrico. Então, você vai melhorar o funcionamento, principalmente aquelas pessoas que precisam tomar esses medicamentos antiácidos, sabe? Sei. Que tudo que come tem azia. Se fizer isso antes das refeições, já vai ser uma excelente ajuda. Então, uma pitada desse sal bom, caldo de meio limão, um copo de água, aí você toma, depois de 5 minutinhos, 10 minutinhos, já pode fazer a sua refeição. Que daí você preparou o organismo para aquele alimento. A pastora Muito está bom. escrevendo assim: que bons alimentos devem ser utilizados nessa refeição? É uma pergunta muito boa, pastora, e que eu ia falar sobre isso agora. Ótimo, ótimo. É assim, ó. Quando a gente está um período sem comer, é claro que a gente vai estar com fome e com vontade de comer, né? Não é só a fome, né? Tudo que você vê, você quer, Verdade. né? É aquilo que você não gosta muito, ele tá valendo naquela hora, né? E aí, o que vai nos dar essa saciedade mais rápido? É o carboidrato. Então, é um pedaço de pão, um pedaço de qualquer carboidrato vai te trazer uma saciedade mais rápida. Só que essa saciedade, ela não é duradoura. Ela vai durar pouco tempo.
E não porque é ela saudável também, né? não é saudável. Porque ela pediu para o seu organismo produzir muita insulina e pouco glucagon. Então fez muita insulina e essa insulina depois vai ficar ali rodando. Você vai ficar com fome o tempo inteiro porque você a cada meia hora tenta te beliscar alguma coisa. Então as pessoas não sabem, mas o que é mais sacietogênico são as gorduras. Hum, Então, na verdade, se a gente comer uma boa gordura, você vai ficar muito mais saciado. Só que na hora que você põe um pedaço de pão na boca, na hora você já sente aquele alívio. Se você comer um ovo, não é na hora. Você não sente aquela delícia na hora. Mas você vai ficar mais saciado. Foi muito mais saudável para o organismo. Então, para quem deixa, por exemplo, para fazer o de jejum na hora do almoço. Então, o ideal seria nesse de jejum você comer uma carne, você comer uma quantidade menor de carboidrato, menos arroz, mas mais vegetais, ovo mexido, omelete, o grelhado, mais saudável. muito E bom. se for de manhã, então vamos supor, essa pessoa que entregou o jejum no final do dia e só vai comer novamente no café da manhã. Então, no café da manhã, ter gorduras boas, oleaginosas, como nozes, castanhas, que fornecem uma gordura boa, ovos pela manhã, abacate, é uma fruta que ela fornece uma gordura muito boa para o nosso organismo. Alguma coisa com azeite, você pode usar um azeite de boa qualidade, tudo isso pela manhã. Esse tipo de refeição, ele vai beneficiar muito mais o nosso funcionamento cerebral. O nosso cérebro, ele Interessante. gasta muita energia, mas ele prefere a energia das gorduras. Então, a pessoa não vai ficar, ai, tô sem comer, vou ficar com tontura, ai, vou me sentir mal, ai, tantas horas sem comer. Se ela comer a gordura, não fica. Hum, Ai, mas se a pessoa falar assim, mas eu vou comer uma bolacha, é o que eu tenho como uma bolacha. Então passa manteiga, não margarina, mas a manteiga é uma gordura também, que o cérebro também vai utilizar. Ao invés, interessante. ao invés de passar uma geleia, entendeu? Aí uma manteiga, ela vai cair melhor. Agora, nesse período que a gente está em jejum, mesmo a gente fazendo um jejum espiritual, nesse período, é interessante não consumir leite e derivados. Porque Hum, leite e derivados, eles são inflamatórios. E se a gente não consome, a gente beneficia o nosso processo de reparação. Então, o corpo já está fazendo reparação. Aí você vai dar alguma coisa que vai inflamar? É melhor a gente evitar, faz né? sentido. É, Muito bom, doutora. Para alguém que quer fazer um jejum mais forte, possivelmente com uma refeição, ou até tirando todas as refeições, ficando como Daniel fazia, o jejum de legumes. Qual que é a orientação da doutora quanto a um jejum mais forte nesse sentido? é. É assim, a pessoa tem que sentir que ela é capaz de fazer isso, né? Ela pode começar fazendo um teste, vou fazer 3 dias, ver como é que eu me sinto, porque é uma mudança radical na alimentação, o corpo vai sentir, né? Quando ela for utilizar esses vegetais, esses legumes, é importante que tenha uma gordura. Então, pode cozinhar até tudo no vapor, mas depois utilizar um azeite de boa qualidade, né? Porque Hum, não dá para ficar sem nenhuma gordura. E só esses vegetais não vai trazer aquela saciedade. Se é uma pessoa que já é vegetariana, que já é vegana, ela já está com o organismo preparado. Agora, uma pessoa carnívora, ela vai sentir mais falta. Então, seria interessante ela estar utilizando essas gorduras, vai usar só vegetais, tem essas saladas que faz, utilizando abacate, né?
Tem muitas saladas aí, né? Pratos salgados feitos com abacate. Então, tem que procurar essas opções para não ficar, não se sentir fraco e passando mal. Pastor, quem vai fazer um jejum espiritual? Então, eu vou falar isso aqui, o senhor que é o pastor, né? O senhor sabe muito bem, né? Mas eu que estou aqui falando. Essa era uma das minhas perguntas. Muito bom. Bem apropriada. Então, quem vai fazer, ele tem o suporte espiritual, né? Você ora e o Senhor nos alimenta, né? A gente não fica com a cabeça o tempo inteiro pensando em comida. Agora, quem vai fazer um jejum físico, ele vai ficar num tormento. Porque ele Exatamente. Essa foi minha experiência no não é? começo. Eu É, ficava assim, eu falava, mas como é que essa turma dá conta no começo? é, Eu não exatamente. dou conta, eu sou muito magrinho, eu não dou conta. Então, mas é por causa disso, né? Porque a gente sabe que quem sustenta é o Senhor, né? Então, se você Verdade. sentiu que o negócio está apertando, você já vai, faz uma oração, canta um louvor, lê a palavra, aquilo passa. Agora, quem não tem esse suporte, está fazendo sozinho, não vai fazer sozinho um jejum de 21 dias, né? É. Quem vai fazer o jejum vai fazer por poucos dias. E o jejum, ele não é para emagrecer, para quem está fazendo na parte física. Aí vou fazer jejum para emagrecer. Não. O jejum, ele vai muito além de emagrecimento. Ele vai fazer restauração das suas glândulas, do seu corpo. Ele vai reparar para acelerar seu metabolismo, para te deixar mais saudável, para ser mais fácil você emagrecer, né? Mas não é o principal objetivo emagrecer. Então, quem quer emagrecer não é o jejum. O problema é o que come entre um jejum e outro, né? Então, Hum. é saber escolher bem os alimentos. Qual... Doutora, duas questões aí. A primeira, nosso tempo tá voando aqui. A primeira tem a ver com essa questão que a doutora falou de emagrecimento. De fato, eu vou falar a minha experiência. O meu corpo sente bastante nesses 21 dias e, o que eu noto é que há um sensível emagrecimento, mas logo que passa o jejum e volta ao normal, isso aí volta ao normal. Então, Uhum. de fato, não é um jejum com foco numa dieta que depois tem uma consequência física, né? No nível de emagrecimento. Então, a pergunta é normal isso? Isso funciona dessa maneira mesmo? Sim, sim, para todo mundo. Por quê? Por isso que eu falo que o jejum, ele não é uma dieta para emagrecimento. Porque você voltou a comer, você vai ganhar novamente. Então, nesse período que você está comendo uma refeição ou duas, soma em calorias para ver a quantidade que você reduziu do seu quando você come normalmente. Você fazia uma dieta de 2.500 calorias e você caiu para 1.000 calorias agora. Hum. É óbvio que você vai perder. É óbvio. Porque o seu corpo estava acostumado a trabalhar com 2.500, ele tinha uma reserva. Agora ele tem que fazer todas as funções com 1.000. Então, de onde ele vai tirar o restante que ele estava acostumado a trabalhar? Ele vai Entendi. tirar os depósitos que está dentro do organismo. Só que a partir do momento que acabou o jejum, você voltou a dar para ele 2.500 calorias, ele volta no processo, na vida que ele estava antes. Por isso que o jejum, ele pode ser um ajudador na parte física. Ele pode ser um ajudador para melhorar a saúde no geral, mas para a pessoa fazer mudança de hábito, Muito né? bom isso. Aí sim ela vai conseguir fazer durar esse efeito. É igual nós aqui, por exemplo. A gente acaba de fazer o jejum. Então vamos numa pizzaria. E agora, né? Uhum. Acabou o jejum. Ou numa churrascaria, aí É, né? desconta ali. Mas se o nosso objetivo não era emagrecer, se não era, tá tudo certo. É.
Tá tudo Mas, por certo. exemplo, tipo, quem toma refrigerante vai jejuar os 21 dias, mas com o propósito depois de não tomar mais. Glória a Deus. Glória a Deus, porque o refrigerante é considerado um dos piores produtos alimentícios do mundo, Pois né? é. Então, essa pessoa vai Graças a fazer. Deus eu me libertei. É, eu também. Eu Mas, também. doutora, falando assim de continuidade, qual que é a sugestão da doutora a nível assim de benefício? Porque quando a gente fala de fato de jejum, a gente não está falando, a gente, para ser prático, nem pensa nos benefícios físicos que isso traz. Mas a gente está aqui conversando com uma especialista, né, nessa área, e o que a doutora nos sugeriria, nos aconselharia, além dos 21 dias que a gente faz semestral, para ser um hábito, né? Eu diria até para ser uma disciplina espiritual, né? Assim como é a oração, a leitura bíblica, o jejum também ser um hábito na vida do crente, na vida do cristão. É um hábito muito saudável que vai trazer benefício tanto no espírito como na alma, mas também no corpo. Qual que seria a sugestão da doutora nesse sentido? Tem muitos praticantes de jejum intermitente, por exemplo. Então, eles fazem uma associação de jejum intermitente com uma dieta low carb. Então, algumas horas sem se alimentar e quando vai se alimentar, uma alimentação bem mais leve, com baixo carboidrato e mais proteínas. Então, quem faz esses jejuns intermitentes, eles têm uma prática de estar fazendo isso semanalmente, Uma vez por semana? uma vez por semana, né? Ah, Então, tem alguns grupos que defendem você fazer, por exemplo, um jejum do domingo à noite até segunda à noite. um dia inteiro sem comer, Um dia inteiro. só bebendo água. Só a água, exatamente. Né? No jejum intermitente, o café e o chá, ele não quebra o jejum. No jejum Sim. físico, né? Ele não quebra o jejum, porque você não aciona no seu corpo produção de insulina, por exemplo. Desde que não seja adoçado, nem com adoçante e nem com açúcar. Então, o que seria bom para quem quer fazer um jejum desse físico e se quiser associar com jejum espiritual? Associar com jejum espiritual é só não comer nada e falar que é espiritual. Não, né? Não, não, não. Não, A né? gente sabe disso, eu penso que os irmãos têm Exatamente. essa consciência, né? Mas é bom falar. É. Então, é assim, se você quer fazer espiritual, você tem que separar os momentos para você orar, Claro, você ler a palavra, para você ouvir uma pregação, para você ir no culto, né? Você tem que separar esse momento do domingo à noite, vamos supor, até a segunda. Mas as pessoas, mas eu tenho que trabalhar segunda de manhã. Como é que eu vou sair sem tomar café, sem como? Então, se a pessoa tomar pela manhã, na segunda-feira, um café com gordura, não quebra o jejum, não fica com aquela fome terrível, não dá tontura, não dá mal-estar. Então você pode tomar o interessante. café. Aí, serve o chá? Não, tem que ser o café. Se a pessoa detesta café, não toma café, pode ser o chá preto. Mas o café, essa gordura seria o quê? Um óleo de coco, por exemplo? Um óleo de coco é excelente. Eu gosto de usar um óleo de coco purificado, que chama TCM. Então, eu Entendi. uso TCM. Então, de manhã, o meu café da manhã sempre é um café com gordura. Hum, Eu procuro fazer isso sempre. Mas deixando bem claro, não que eu estou fazendo isso sempre para o espiritual. Não, eu faço no meu dia a uma dia, prática. saúde, é. Mas para quem quer fazer junto com o espiritual, não tem nada de saboroso, é horrível. Então, não é nada de gostoso. Mas as nossas células gostam.
para as nossas células Hum. vai fazer bem. Então, você E pode aí a tomar pessoa café, fica aquele dia firme, aquela só sensação. na água. Eu já vi muita gente falar que tem uma dificuldade tremenda de deixar o café no jejum. Parece que o café é uma. É, é, é até encarado por alguns como um vício, né? Essa Mas sugestão é muito boa. mas o café, ele é sim um vício, né? A cafeína, ela vicia, né? Hum, Assim como o açúcar também, né? Ele vicia. Tem alguns estudos, pastor, que mostram que o açúcar é mais viciante que a cocaína. olha Tem só. estudos mostrando isso, né? Então, a gente ficar pelo menos um dia sem se alimentar, tomando um café com gordura de manhã, o resto do dia tomando água, orando, e de noite faz uma refeição leve. Depois, no dia seguinte, volta à sua vida normal. Isso faz com que o corpo consiga se regenerar, consiga fazer reparação e acelera o metabolismo. Muito bom. Eu tenho já essa prática e eu recomendo aqui, com as palavras da doutora, que todos possam introduzir isso como uma disciplina espiritual. É É, muito saudável. É um dia que você está ali buscando mais o Senhor, se consagrando mais, tendo mais intimidade. Por quê? Porque o jejum aguça o seu espírito, né? O jejum, assim, rudemente ilustrando, ou ilustrando de uma maneira mais tosca, é como se pegasse um fio e descascasse. Apesar que não tem nada a ver, mas a pessoa entende, não, vai passar mais eletricidade. Não, é, não tem nada a ver, mas na verdade nós estamos sensibilizando mais o espírito com o sacrifício da carne, né? exatamente. Colocando a carne mais na cruz É. e tanto que o corpo vai gritar, mas o espírito vai ficar mais sensível, com certeza. A gente vai fazer o espírito fluir, né? Como diz o pastor Wilson. Verdade, doutora. E aqueles que tomam suplemento, como fica o jejum? Tem alguma restrição? Existe alguma orientação mais precisa? A gente sabe que a doutora usa nos seus tratamentos muitos os suplementos, né? Isso é muito bom. A gente trouxe para cá bastante suplemento. Não é remédio, diga-se de passagem, mas qual que é a orientação da doutora no uso de suplementos durante o jejum? É assim, pastor. Se são suplementos que a gente está precisando, que a gente está fazendo algum tratamento de reposição, então no horário da sua refeição, naquele horário que você liberou para você comer, é aquele horário que eu tomo meus suplementos, tá? Certo. É naquele horário. E se não está precisando? Aí eu não tomo. Eu espero terminar o jejum. Ah, então no jejum pode suspender também os suplementos. Pode. Vamos Ah, supor, tem interessante. suplemento que tem que ser pela manhã. Aí você pode, mas de manhã não vou comer nada, só no almoço. E tem Sim, aqueles que são da hora do almoço. Da hora do almoço eu tomo todos os suplementos normal. Aqueles que era da manhã ficou sem. Agora, se aqueles da manhã eu também posso tomar ele mais tarde, eu tomo tudo junto na hora do almoço, na hora que eu estou fazendo a minha refeição. Agora, pastor, uma informação importante. Para sim, quem toma remédio, sim, vamos muito bom supor, mesmo. a pessoa está fazendo um tratamento, teve uma infecção urinária, está tomando antibiótico e teve que entrar, começou o jejum e está no antibiótico. Então, o antibiótico, ela não deve tomar um antibiótico ou um anti-inflamatório, está com problema na coluna, tomando anti-inflamatório. Ela não pode parar o medicamento para fazer o jejum. Sim, Né? verdade. Ela não pode. Só que ela não pode tomar esse tipo de medicamento no momento que ela está com o estômago vazio. Ela vai ter que adequar o jejum dela para ela comer na hora que ela precisa tomar aquele remédio. Porque senão ela vai Perfeito. prejudicar a saúde dela, né? Uma pessoa que precisa tomar remédio para tireoide, toma todos os dias de manhã. Ela precisa tomar o remédio. O Senhor é conhecedor.
Ela consegue fazer o jejum espiritual, ela toma o remédio dela da tireoide e não come mais nada. Ela já está acostumada, porque o remédio de tireoide você tem que ficar em jejum. Então, ela vai Entendi. tomar água e toma o remédio. Agora, se for um anti-inflamatório, se for um antibiótico, aí não. Ela precisa adequar junto com a refeição dela para ela não passar mal, senão vai passar mal mesmo. Perfeito. Muito bom, É. doutora, as suas dicas. Pena que o nosso tempo já está acabando, é inacreditável. Voa. Eu vi aqui que a doutora Sara escreveu informações preciosas. A doutora Sara é uma gracinha de pessoa. E eu vi agora que a Lila entrou e eu contei a experiência dela, ela não estava aqui para ouvir. Ah, é mesmo. Verdade. Muito Né? tremenda a experiência dela. Mas, Muito. doutora, vamos aí para as considerações finais. Qual é a dica mais preciosa para um jejum espiritual, poderoso, sobrenatural que a doutora nos dá? Antes da oração final. Oh, meu Deus. A dica mais poderosa é que a gente venha para o jejum com um alvo. Que a gente tenha um alvo daquilo que a gente está precisando transpassar, aquela barreira que está impedindo a gente. Essa barreira, às vezes, é um conhecimento mesmo espiritual que está fazendo falta na vida, né? Nós precisamos ter revelação da parte do Senhor, nós precisamos ter discernimento de espíritos para a gente saber o que vem de Deus, o que não vem, para poder a nossa vida avançar. Então, é um alvo, né, na parte espiritual. Mas às vezes a gente também está precisando de um alvo também ali no seu dia a dia. Às vezes está com um problema ali que não está saindo do lugar, não está conseguindo. O jejum é um momento, né, da gente se santificar, da gente buscar a Deus, para a gente alcançar essa vitória. Então, eu acredito que tem que vir com os seus alvos prontos para colocar diante do Senhor. Em cada oração, fala: Senhor, eu estou aqui fazendo esse período de jejum e eu quero apresentar no seu altar os meus alvos. Então, eu acho que isso é muito importante. O pastor Wilson tem falado muito sobre isso. O pastor Wilson falou para a gente colocar vidas também para alcançar, né, esse entendimento, né, para o Senhor entrar com providência e salvar vidas, né? Todos nós temos alguém que amamos muito e que ainda não teve esse entendimento, né? Então, quando a gente vem para um jejum, a gente tem que estar focado. Por que a gente está fazendo aquele jejum, né? Não é jejuar porque todo mundo está jejuando, nós vamos também. Vai ser bênção? Vai, mas você não vai ter aquela experiência no final de falar: olha, eu apresentei isso e Deus me deu isso, né? Muito bom. Então, Doutora, nós tem um irmão aqui perguntando do jejum intermitente. A doutora já falou alguns minutos atrás e talvez o irmão entrou mais tarde. depois, De fato, eu confirmo essa questão de alvo. Os momentos, eu penso que os ápices como igreja, da vida da igreja e da ação de Deus têm acontecido nesses períodos de jejum, né? São momentos muito especiais de mover de Deus mesmo, onde a igreja está bem aberta para as respostas que o Senhor vai dando, né? As é, experiências são muito tremendas. muito. Doutora, quero agradecer de coração e, Eu que agradeço. e pedir para que a doutora ore nos abençoando aí, pelo menos os 30 segundos finais aí, que já estamos já no finalzinho do nosso tempo. Oh, meu Deus. Então, Amém. amém. Que responsabilidade. O pastor aí, eu fazendo isso, meu Deus. Amém. Muito obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço, pastor. Senhor nosso Deus, Amém. nesse momento, Senhor, nós Amém. queremos colocar, apresentar as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Amém. Pedir que o Senhor possa estar respondendo às orações de cada um que se prontificou a assistir essa live, aprender mais de Obrigado, Ti, Jesus. aprender a colocar os alvos no seu altar, que o Senhor venha operar, que cada um, ó Deus, que participou aqui, os que vão assistir depois, que possam ter, Senhor Deus, experiência de ver o mover do Teu Espírito, que possam se sentir cheios do Teu Espírito, Senhor, Amém. para que possam ver o mar se abrir ou andar sobre as águas, Senhor. Aleluia. E ter a certeza que com o Senhor
a vitória ela é certa. Nós te agradecemos por esses momentos, Senhor. Damos graças a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós. E agradecemos aqui pela vida dos pastores, ó Deus. Pastora Lúcia, pastor Roberto. Que o Senhor os abençoe mais e mais lá na Romênia. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom, doutora. Dá um abração para o Júnior, um abraço para cada um que chegou até aqui, dos irmãos, das irmãs, e um grande abraço, um ósculo santo aí para a doutora. Amém. Muitas saudades, esperamos vocês aqui na Romênia. A gente vai. Amém. Que Deus abençoe a todos, viu? Amém. Valeu, foi bom demais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.